Geografia, Ensino Médio, módulo 6. Neste módulo, a gente vai estudar sobre o homem e a organização do espaço. Então, para isso, primeiramente, a gente começaria falando sobre alguns conceitos aqui. O que é a população absoluta? É a população total, é o número total de habitantes de uma determinada área. Então, essa área pode ser um país, uma cidade, um estado, enfim. População absoluta é a população total. Eu cito dois exemplos aqui. O Brasil tem 203 milhões de habitantes. Neste caso, ele é um país populoso, porque ele tem uma grande população total. A Mongólia, por outro lado, tem a população de Belo Horizonte, 2 milhões e 600 mil. Portanto, é um país pouco populoso. Então, ao compararmos o que é populoso e pouco populoso, é só olhar a população total. Varginha é mais populosa do que Três Pontas. Três Pontas é mais populosa do que Santana. Isso porque eu olhei a população total. Outro conceito aqui. Para sabermos qual que é o mais povoado e o menos povoado, basta fazer uma conta simples aqui. O que é a densidade demográfica? Nada mais é do que a relação entre a população absoluta e a área por ela ocupada. Então, para a gente calcular a densidade demográfica, é uma conta simples. Basta dividir a população pela área. A resposta sempre é habitantes por quilômetro quadrado. Pode-se escrever dessa maneira. Comparando o Brasil com o Japão. O Brasil é um país populoso, 203 milhões de habitantes. Ele é mais populoso que o Japão, que tem 127 milhões de habitantes. Mas o Brasil é um país que tem uma área enorme, 8.511.965 quilômetros quadrados. Ao dividirmos a população do Brasil pela área, vai dar 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Por outro lado, olha o que acontece com o Japão. Ele é menos populoso que o Brasil, mas ele é um país muito pequeno. Ele caberia dentro do Rio Grande do Sul. 127 milhões dentro do Rio Grande do Sul vai virar um formigueiro. 336 habitantes por quilômetro quadrado. Então, portanto, aqui, o Brasil é mais populoso do que o Japão. Por quê? Eu olhei o total. 203 milhões é mais do que 127 milhões. Ao calcularmos a densidade demográfica, que é a divisão da população pela área, o Japão é mais povoado. Bom, nos exercícios na prova vocês vão ter uma tabela semelhante a essa. Então, ao analisar essa tabela, observem bem. Quando eu quero saber o mais populoso, esqueçam que existe a área. Essa coluna da área, esqueçam que ela existe. Então, qual que é o mais populoso da tabela? Estados Unidos, maior número ali. Todo mundo gostaria de ganhar esse valor no show do milhão. Qual que é o menos populoso? Menor número lá, Mongólia. População de Belo Horizonte apenas. Então, ficou claro? Ser populoso, esqueça que existe a área. Olhe apenas na população. O mais populoso da tabela, Brasil. Menos populoso, Mongólia. Brasil mais populoso do que o Japão. Enfim, a gente pode fazer várias comparações aqui. O importante é que entenda que o populoso é o total. Olhe na coluna da população. Por outro lado, vamos ver aqui qual que é o mais povoado. Estados Unidos é mais populoso, mas tem uma área enorme. Qual que vai ser o mais povoado da tabela? Está claro aí, ele mesmo, Japão. Divida 126 milhões pela área. Como já disse, ele caberia dentro do Rio Grande do Sul. Então, Estados Unidos é o mais populoso da tabela. E o mais povoado da tabela é o Japão. Então, qualquer afirmativa que afirme que citando alguém mais populoso que os Estados Unidos, está errado.
o maior número, mais populoso. E o mais povoado, depois da conta pronta, divida a população pela área. O mais povoado da tabela é o Japão. Bom, um outro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o crescimento natural ou vegetativo. O que seria isso? É a diferença da taxa de natalidade, que é nascimentos, e a taxa de mortalidade, que é mortes. Outra tabela para vocês observarem. A taxa de natalidade e a de mortalidade ela é dada em por mil. Né? Coloquei um zero a mais. No Japão, 12 por mil, mortalidade 5 por mil. Não é a diferença? Faça a conta de menos. Qual que é a diferença entre 12 e 5? 7 por mil. Só que eu quero a resposta em porcento. Muito fácil. Só andar a vírgula para a esquerda. Né? Escreve-se o número 7. Como ele está sozinho, coloca a vírgula e o zero. 7 por mil virou 0,7%. A Uganda, por outro lado, é um país subdesenvolvido. Olha lá, tudo é alto. Natalidade alta, mortalidade alta. 48 menos 16, 32 por mil. Escreve seu número 32 e anda uma casa para a esquerda. Então, 32 tornou-se 3,2. Então, ficou claro? O desenvolvido, tudo é baixo. Olha lá. Natalidade baixa, mortalidade baixa, crescimento vegetativo baixo. O subdesenvolvido, taxa de natalidade alta, mortalidade alta, crescimento vegetativo também alto. Muito fácil, né? Outro assunto que a gente vai trabalhar é a estrutura da população. A gente usa representar a estrutura da população, estrutura etária quer dizer idades, através de pirâmides. Então, primeiramente, é importante que saibamos, do nascimento aos 19, tido como jovens, de 20 a 59, adultos, idosos acima de 60 anos. De uma maneira bem grosseira, a gente representa dessa maneira. O subdesenvolvido tem a base larga. Observe que a pirâmide está estreitando para o topo. Jovens, adultos, idosos. O desenvolvido, a base é estreita. Como vimos logo atrás, no desenvolvido a natalidade é baixa. Se a natalidade é baixa, vai ter poucos jovens. Vai ter mais adultos, comparando com o subdesenvolvido. E o desenvolvido vai ter mais idosos também do que o subdesenvolvido. Bom, agora aqui de uma maneira mais científica, digamos assim, não tão grosseira. A pirâmide 1 é aquela lá que tem mais adultos, representa o país desenvolvido. A pirâmide 2 tem a base larga. Observe que a idade aumenta de baixo para cima. Né? Se a base é larga, vai ter muitos jovens. Então, a pirâmide que tem muitos jovens é característica de um país subdesenvolvido. Então, nos exercícios, observem bem, façam essa comparação. Qualquer afirmativa para país desenvolvido para a pirâmide 2 está errada. Eu afirmo lá, a pirâmide 2 predomina a população adulta, erradíssimo. Base larga, jovens, subdesenvolvido. A pirâmide 1 já é de país desenvolvido, tem menos jovem, mais adultos. Quanto à expectativa de vida, nós vamos ver que a pirâmide 1, a expectativa de vida é maior, quer dizer, nos países ricos, as pessoas vivem mais, as condições são melhores. Vamos ver logo adiante. Esperança média de vida. Na verdade, a duração média de vida de habitantes. É o mesmo que a expectativa de vida ou longevidade. Eu sempre digo que no mundo futebolístico, jogador com 35 anos, eles falam que estão com a grande longevidade. O que quer dizer isso? Ele já está velho para jogar. Então, essas expressões são usadas. Expectativa de vida, longevidade, tudo é a mesma coisa. É a esperança média de vida. Outra comparação. Na Etiópia, que é um país subdesenvolvido da África, a expectativa de vida é baixa, tanto para homens como para mulheres. Mulher é um pouquinho maior, né? Japão, país desenvolvido, expectativa de vida alta, tanto para homem como para mulher.
Observe que em ambos os casos a expectativa de vida da mulher é maior. Então, eu sempre brinco, tem mais viúva do que viúvo. Então, a expectativa de vida da mulher usa ser maior. De qualquer forma, ao compararmos aqui, ficou claro, né? O subdesenvolvido, expectativa de vida baixa. Desenvolvido, expectativa de vida melhor. Isso porque as condições são melhores, é óbvio. Saúde, educação, rede de esgoto, enfim, toda a infraestrutura que possibilite que a população viva melhor. Outro conceito que a gente trabalha aqui é população ativa e inativa. O que é a população ativa? Corresponde ao grupo de pessoas que exercem atividades remuneradas. Como falamos logo atrás, aquele país que tem muito adulto, ele tem uma grande população ativa, porque o adulto está trabalhando. Aquele grupo de países que tem muitos jovens, tem uma grande população inativa, que abrange os grupos que não exercem atividades remuneradas. Então, sempre quando cai alguma questão em algum país que tem muitos jovens, eu sempre brinco, a consequência vai ser negativa. Por quê? No momento, o jovem é tido como população inativa. Então, as consequências, obviamente, vão ser negativas para países que têm muito jovem. Sempre poderá ser positivo para o futuro, é óbvio, né? Se esses jovens tiverem estudo, boa educação, enfim, uma boa formação, para o futuro será muito bom. Ter muito jovem, mas no momento, aquele grupo que tem muito jovem, a consequência é negativa. Então, a população ativa é maior nos desenvolvidos, enquanto que a inativa é maior nos subdesenvolvidos. A gente divide a economia em 3 setores: setor primário, secundário e terciário. É importante que vocês entendam esse conceito. Se não entender os conceitos, não vão saber analisar as pirâmides, as tabelas. O setor primário envolve as atividades ligadas ao campo. Quem trabalha na agricultura, pecuária, etc., setor primário. Secundário envolve a transformação de riquezas. Quem trabalha na indústria e construção civil. Setor terciário abrange as atividades ligadas a diversos tipos de serviços. Quem trabalha no comércio, transporte, saúde, educação, etc. Aqui eu coloquei uma tabela também citando 2 países. Grã-Bretanha representando um país desenvolvido. Argélia representando um país subdesenvolvido. Então observem bem que o desenvolvido tem 6% apenas no campo, primário é campo. Dúvida, volte lá nas explicações. Então, quem tem pouca gente no campo é um indicador de desenvolvimento. Tem muito no secundário e muito no terciário. O subdesenvolvido, a Argélia na África, um exemplo. 75% no primário. Então, muita gente no campo é um indicador de subdesenvolvido. Pouco no secundário e pouco no terciário. Uma das explicações sobre essa diferenciação, eu poderia citar que no desenvolvido, como eles são bastante industrializados, então o campo já está muito mecanizado. Então já liberou mão de obra para a cidade. Então por isso pouca gente no primário, mais no secundário e no terciário. O subdesenvolvido, como é pouco mecanizado ainda, tem muita gente no primário, pouco no secundário e pouco no terciário. Então, não esqueçam de analisar as tabelas. Hein? Qualquer tabela com muita gente no primário, eu vou estar me referindo a um país subdesenvolvido. Só é uma exceção aqui. O Brasil, por exemplo, é tido como um país subdesenvolvido, mas a nossa população urbana é maior. Então, existem as exceções, não é o nosso caso. É um país subdesenvolvido, porém industrializado. Mas na maioria das comparações, os subdesenvolvidos têm mais população rural, mais população no setor primário do que no secundário e terciário. Então, ficou claro? Então, pouca gente no primário é um indicador de desenvolvimento. Muita gente no primário é um indicador de subdesenvolvimento. Aqui está uma tabela para vocês compararem. Né?
O país A, eu não citei o nome do país, nem o B, nem o C, nem o D. O país A ele tem pouca gente no primário, tem mais no secundário e no terciário. Então, ao analisar essa tabela, esse país A, que eu não sei o nome dele, ele vai representar um país desenvolvido, né? Pouca gente no campo. O país D, por outro lado, tem muita gente no campo. Observe aqui a linha. 75% no primário. Então, o país D tem muita gente no primário, pouco no secundário e pouco no terciário. Dessa forma, o país D vai representar um país subdesenvolvido. Então, qualquer afirmativa de desenvolvimento para o país D está errado. Muita gente no primário é um indicador de subdesenvolvimento.